Você se sente incapacitado ou incapacitada por causa das suas limitações? Porque você acha que vão te julgar? Porque você acha que não merece? E tudo isso é verdade. Realmente nós somos sujos por causa do pecado? Realmente nós não merecemos a graça de Deus? Realmente nós às vezes não temos capacidade de fazê-lo? Mas Deus não está esperando os bons, os perfeitos. Ele está esperando os disponíveis. E os disponíveis que tenham capacidade de dar conta de multiplicar o pouco que receberam. Tem algum disponível aqui nessa noite? Tem alguém que está a fim de multiplicar o que Deus confiou na tua mão? Então se prepara, porque vai acontecer. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela tua misericórdia e amor. Te agradecemos porque sem ti nada podemos fazer. Te agradecemos porque grande é a tua fidelidade. Te agradecemos porque o teu amor cobre a multidão dos nossos pecados. E pedimos, Senhor, que nesta noite tu possa nos direcionar, tu possa nos instruir, tu possa, Senhor, nos dirigir, porque nós precisamos de ti. Fala conosco de uma forma que entendamos, abra nossa mente e coração como uma terra fértil para receber a tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, abre comigo em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 15, a partir do versículo 14. É a famosa parábola dos talentos. Jesus está explicando sobre o reino dos céus. Jesus está explicando sobre segredos que os seres humanos têm dificuldade de entender. E o nosso inimigo, o nosso adversário, ele tem sempre uma estratégia: confundir a verdade. Confundir a palavra de Jesus, a palavra da verdade. Na nossa geração, tem uma palavra que define bem isso: fake news. Quem já escutou essa expressão? Fake news. Para que serve a fake news? Divulgar algo que não é verdade para confundir sua decisão. Vou repetir: divulgar algo que não é verdade para confundir a sua decisão. Por isso que é muito forte em ambiente político, em ano eleitoral, as fake news, para confundir sua decisão. O inimigo, o nosso adversário, ele é especialista em espalhar fake news para que você possa estar confundido em suas decisões e se afastar através das decisões da vontade de Deus. Então você precisa entender algumas coisas que eu vou te explicar hoje. Nós vamos ler a parábola dos talentos e depois, debruçados sobre a Bíblia, sobre a palavra, eu vou te explicar o que isso significa nos dias de hoje. Diz assim em versículo 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro servo deu 2, e ainda a outro deu 1, a cada um conforme a sua capacidade. Repete comigo: capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera apenas 1, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor,
confiaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu consegui ganhar. Então o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, então sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles negociei e ganhei outros 2. Disse o Senhor: muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas o que não espalhastes. E com medo escondi na terra o teu talento. Então toma aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer um que tiver, será dado, e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Vou explicar essa parábola para vocês. Um senhor, é uma parábola, são as histórias que Jesus contava, tanto para revelar, quanto para esconder o segredo do reino dos céus. Mateus 25 todo fala sobre a vinda de Jesus. Todas as parábolas falando sobre isso. E é engraçado quando ele vai explicar a parábola dos talentos, porque pela primeira vez ele vai usar a palavra capacidade, ou seja, a tua multiplicação depende da tua capacidade. O Senhor vai viajar, a história diz assim, e ele chama 3 servos. Fala assim: olha, eu vou embora e vou deixar um dinheiro com vocês, para vocês produzirem enquanto eu estou fora. Para um ele deixou 5 talentos de dinheiro, 5 talentos era uma medida de dinheiro. Para outro ele deixou somente 2, e para outro ele deixou somente 1. Como é que ele escolheu para quem ele ia dar 5, para quem ele ia dar 2, para quem ele dá 1? Está escrito, ele escolheu conforme a capacidade de cada um. O que a gente aprende com isso? Que Deus só dá aquilo que a gente tem capacidade de administrar. Deus, além, Deus só confia na nossa mão aquilo que a gente tem capacidade de multiplicar. É engraçado, porque deixa claro aqui também que a capacidade não vem de Deus, mas é um atributo humano. O Senhor confia algo que aquele ser humano não tinha para administrar, mas a capacidade era do ser humano e não do Senhor. Então você não pode reclamar de Deus daquilo que tem, porque cada um recebe conforme a sua. Ao invés de reclamar, aumente a sua capacidade de receber. Ao invés de reclamar, pare de acreditar nas fake news que você não pode, que isso não é para você, que a nossa própria mente nos engana. Se a gente está próximo a conseguir alguma coisa importante, vem vozes interiores que dizem: isso não é para você, não vai dar certo, você não merece. E você vai acreditando nessas mentiras e ao invés de produzir, você vai enterrando o que Deus confiou na sua mão. Só tem um problema. Deus não admite que você devolva o mesmo que Ele te entregou. Está escrito. Isso é muito forte. O homem que só tinha 1 talento não roubou o seu senhor.
não deu prejuízo para o seu senhor. Ele só enterrou o talento e devolveu o mesmo talento. Sabe o que o Senhor falou para ele? Mau servo e infiel. Porque você não multiplicou. Você já estava com medinho? Dava para os banqueiros. Mas porque você não multiplicou, agora você vai perder o que tem. E até o pouco que você tem vai ser dado para quem tem muito. Quem tinha 10, recebeu 11 agora. Já viu um ditado popular que diz: o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico? Quem já escutou esse ditado popular? Isso não é ditado popular, é versículo bíblico. Isso é Bíblia. Está dizendo que aquele que não tem vai perder para quem tem. Está escrito. Por quê? Porque o mundo é mau? Não, porque ele não tem capacidade de administrar nem o que tem. Para pensar. Você acabou de ganhar $1 milhão. Você vai botar quem? Você tem duas pessoas para colocar o seu dinheiro para administrar. Um rico e um pobre. Não faça acepção de pessoas, por favor. Você vai botar o seu $1 milhão na mão de quem para administrar? Em uma só voz. Tem dúvida disso? Porque qual é a porcentagem de 0 a 100% do pobre perder teu dinheiro? 100. Porque pobreza não é um estado de bolso, é um estado de mentalidade, espírito. Então por que você vai deixar o teu dinheiro com o rico? Porque você sabe que ele tem capacidade, porque ele provou isso com o dinheiro que tem, de multiplicar finanças, multiplicar recursos. Ou seja, Deus está à procura na terra de pessoas que tenham capacidade de administrar e multiplicar talentos que Ele quer colocar. Ou seja, eu podia me intimidar e não pregar. Eu podia estar satisfeito só com o meu trabalho no Instituto Destiny e falar: já estou muito cansado, eu não vou mais pregar. Mas pregar é um chamado, é uma dívida que eu tenho com Deus, e é a forma que eu multiplico o meu talento. É a forma que eu mostro para Deus que eu faço sem esperar nada em troca. Porque para o método Destiny eu recebo para fazer, para pregar não. Então é fazer além do que foi pedido, é multiplicar talento. Presta atenção, porque o tempo todo Deus está esperando que você use o que tem para multiplicar o que Ele vai te dar. Vou repetir, Deus está esperando que você use o que tem para multiplicar o que Ele vai te dar. Deus te deu um marido ou uma esposa esperando que você multiplique com os filhos. Deus te deu uma pequena empresa esperando que você multiplique para uma grande empresa. Deus te deu uma habilidade para falar em público esperando que você se torne um grande orador, uma grande oradora, um grande pregador, uma grande pregadora. Deus te deu algo porque Ele sabe que você tem condições de administrar, senão Ele não te daria. Esse homem aqui não tinha somente 3 servos, ele tinha vários servos, mas somente 3 tinham condições de administrar, e um deu mole, e um falhou. Você que está aqui comigo presencialmente, na Casa de Destino, na Terra Prometida, e você que está nos assistindo pela internet, Deus te confiou um talento, Deus te confiou um dom, Deus te confiou pessoas, Deus te confiou habilidades, Deus te confiou recursos, Deus te confiou alguma coisa, e não é tempo de enterrar, é tempo de multiplicar o que Ele te entregou. É tempo de multiplicar o que Ele confiou em você. Você acha que não tem capacidade de multiplicar? Se não tivesse, Ele não teria colocado essa empresa na tua mão, Ele não teria colocado essa família na tua mão, Ele não teria confiado em você. Se Ele colocou na tua mão, é porque Ele já viu o teu futuro e sabe que vai terminar bem. Vai terminar bem. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Afinal de contas, Deus faz o impossível, o possível é função da nossa inteligência. Deus faz o impossível, o possível é nossa obrigação.
Deus perdoa você, mas não perdoa por você. Deus pensa em você, mas não pensa por você. Deus abençoa teu casamento, mas não trata tua mulher bem por você, ou teu marido. São coisas que são tuas obrigações. Responsabilidades pessoais. E cada um dará conta daquilo que recebeu de Deus. Você não vai dar conta do que o outro recebeu. Você não vai dar conta da vida dos outros. Então para de prestar atenção na vida dos outros. Para de se preocupar com a vida dos outros. Para de julgar a vida dos outros. Porque cada um dará conta de si mesmo e não dos outros. Cada um dará conta de si mesmo. Então o que eu estou preocupado? Deus me confiou uma família, Deus me confiou um instituto, Deus me confiou um ministério, Deus me confiou a unção da palavra, Deus me confiou isso, Deus me confiou aquilo. Eu preciso multiplicar. Eu preciso expandir. Porque vai chegar um tempo que eu provo para Deus que eu consigo multiplicar, que quem não multiplicou vai me entregar de graça na mão. É o que está escrito, não é o que eu quero, não é o que eu estou falando, não é o que eu acho, é o que está escrito, tá ou não está? Que quem tinha um e não multiplicou, teve que pegar o que tinha e colocar na mão do que já tinha 10. É por isso que quando eu vou ofertar na vida de alguém, eu oferto na vida de quem já é próspero. Por quê? Você semeia em terra fértil. Tiago, e os pobres? Os pobres não é oferta. É ajuda, é caridade. É outra coisa. Quando eu oferto, plantando para colher, eu oferto em terra fértil. Eu oferto em quem está dando certo, em quem Deus já está abençoando. Agora, se eu quero fazer uma caridade, ajudar os pobres, como a gente fez agora, eu dei o exemplo da ACD, da Associação das Crianças Deficientes, mas de várias famílias que a gente ajuda. Tem famílias, mas eu vou dar o exemplo de uma no Nordeste, no interior do Rio Grande do Norte, que a gente mantém não só o sustento, mas o tratamento das 2 crianças deficientes que eles têm. Eu, da minha conta pessoal, do meu CPF, eu faço isso. Não é da empresa, do ministério, não, eu faço. Tem muitas famílias que se alimentam, muitas crianças deficientes que estão em tratamento por causa da nossa prosperidade. É por isso que Deus tem interesse de prosperar, porque Ele conhece teu coração e sabe que você vai sustentar muitos projetos. Ou seja, para quem precisa a gente dá esmola. É para quem não precisa que a gente dá oferta. E eu aprendi a multiplicar o que Deus me deu, porque eu não quero perder o pouco que Ele me confiou, porque aqui é a famosa mensagem que se você não for fiel no pouco, Deus não te coloca sobre. Isso mostra que com Deus, a vida com Ele é uma escada. Ele primeiro confia o primeiro degrau, e se você se der bem no primeiro degrau, Ele deixa você ir galgando outros degraus. Ele primeiro te coloca no pouco, e se você for bem no pouco, Ele deixa você passar por muito. Com Deus é por estágio. Repete comigo. Com Deus é por etapa. Ninguém nasce grande com Deus. Davi começou por detrás das malhadas, cuidando de ovelha. Depois foi testado com um gigante. Depois foi testado com a perseguição do rei Saul. Depois foi isso, depois foi aquilo, até chegar a ser rei de Israel. Ou seja, ele não nasceu rei de Israel. Foi todo um processo de ser testado no pouco, para poder ser colocado sobre o muito. E se você não dá atenção ao pouco que tem, você nunca vai celebrar o muito que terá. Porque com Deus são testes, são provas. A minha primeira turma tinha 12 pessoas. Hoje nós estamos gravando essa pregação aqui na Terra Prometida, no meio da 19ª turma do Método Destiny. E tem milhares de alunos aqui. Mas a minha primeira tinha 12. Depois tinha 15. Depois tinha 20. E eu fazia com a mesma paixão, com a mesma entrega que eu faço hoje para milhares de pessoas. Então, porque eu fui fiel no pouco, Deus foi me dando saúde, sabedoria,
foi me dando vida para poder continuar até chegar no muito. Eu fui desenvolvendo a capacidade, eu fui lendo, eu fui estudando, eu fui convivendo com pessoas que foram me ensinando, mas Deus que me deu coisas que eu não posso comprar com a minha capacidade. Saúde, por exemplo. Sabedoria, por exemplo. O dom de falar em público, por exemplo. Ele me confiou isso. Como eu vou usar? Com quem eu vou usar? Como eu vou multiplicar? Deus está me pedindo para te falar hoje que não é tempo mais de ficar parado com aquilo que Ele te confiou. Ele te deu porque Ele quer usar. Ele te deu porque Ele quer usar. E por que você não usa? Porque você se sente sujo por causa do pecado? Você se sente incapacitado ou incapacitada por causa das suas limitações? Porque você acha que vão te julgar? Porque você acha que não merece? E tudo isso é verdade. Realmente nós somos sujos por causa do pecado? Realmente nós não merecemos a graça de Deus? Realmente nós às vezes não temos capacidade de fazê-lo? Mas Deus não está esperando os bons, os perfeitos. Ele está esperando os disponíveis. E os disponíveis que têm capacidade de dar conta de multiplicar o pouco que receberam. Tem algum disponível aqui nessa noite? Tem alguém que está a fim de multiplicar o que Deus confiou na tua mão? Então se prepara, porque vai acontecer. Vai acontecer! Deus não te chamou para economizar, Deus te chamou para multiplicar. Eu vou guardar meu talento para usar no momento certo. Não. Usa, multiplica teu talento agora. Você não sabe a hora que o Senhor vai voltar. Sabe o que isso aqui representa? A volta de Jesus. E quando Jesus voltar, Ele vai nos chamar para conversar. E vai falar o seguinte: eu te dei dons, te dei talentos, te fez nascer naquela família, te dei contatos, fiz isso, fiz aquilo, te coloquei naquele curso, paguei tua faculdade, fiz isso. O que você fez com tudo isso? Porque antes de chegar a tua vez, vai estar um Joãozinho da África, que fala assim: eu fui criado no interior da África, não tinha nem o que comer, e fiz isso, fez 20 coisas mais do que você. Eu nasci num lugar improvável e servi ao Senhor. Eu nasci num lugar que não tinha condições e ajudei multidões. E você, com toda a faculdade, com tudo que fez o quê? Serviu a quem? Qual é a prestação de contas que teremos no último dia? Porque o mais difícil Jesus já fez: perdoar o nosso passado, deletar nossos pecados, devolver a paz que excede todo entendimento, ou nos dar a paz que excede todo entendimento, colocar a nossa vida e a nossa bagunça mental em ordem. O mais difícil Jesus fez, porque você não está multiplicando o que Ele mesmo te entregou. Ele não está pedindo para você ganhar uma coisa e multiplicar, Ele está falando para você multiplicar o que Ele te deu. Eu estou aqui justamente fazendo o que Mateus 25 pede para fazer. Pega o talento que Deus te entregou e multiplica. Multiplica. Dobra. Vamos falar de porcentagens? Quem tinha 5 fez o que com o dinheiro? Dobrou. 100% a mais. Quem tinha 2 fez o que com o dinheiro? Dobrou. Deus ama quando você dobra o que Ele te entregou. Sabe o que Deus fala para eles? Sabe o que o Senhor fala para eles? Bom servo e fiel. Vem para a alegria, vem para a festa do teu Senhor. Agora eu vou ler o final, o último versículo eu não li para deixar para o final.
Versículo 29 nós lemos, nós vamos relê-lo e depois passar para o 30. Pois a qualquer um que tiver, será dado. Quem tem, vai receber mais. E terá em abundância. E ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. 30. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A recompensa de quem não multiplica não é só perder o que ganhou, é ir por um lugar de sofrimento eternamente. Por isso, quando a palavra em Lucas capítulo 17 diz que quando você faz somente o que foi pedido, você é servo infiel, reforça em Mateus 25 a mesma coisa. Se você tinha um e guardou um, devolveu um, você é servo infiel. Está escrito aqui. Você não sabe multiplicar. Você é um servo inútil. Lucas 17 diz, porque você só fez o que teria que fazer, você bate no peito e fala, eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que eu teria que fazer. Em Mateus 25 reforça dizendo, eu sou um servo inútil, porque me deram um e eu devolvi um. Eu não roubei, eu não fraudei, eu não perdi, eu devolvi a mesma coisa. Deus não te chamou para devolver a mesma coisa que Ele te entregou. Ele te chamou para dobrar o que Ele te entregou. A primeira vez que eu preguei foi para 3 pessoas, 4. Mas ano passado eu preguei para 60 mil no estádio. E eu sempre falo para Deus, Senhor, no início Tu me confiaste 3, 4 almas. Hoje tem 60 mil. E eu faço com a mesma paixão de 3, 4 almas. E se Tu continuar me dando saúde, extensão de vida, porque a gente não consegue controlar a nossa extensão de vida, só Deus. A gente não controla a nossa saúde, a gente pode cuidar da saúde, mas não controla. Eu seguirei até o último dia da minha vida, multiplicando o que Tu me confiaste, multiplicando a graça que Tu me deste, dobrando os talentos que Tu me entregaste. Deixa eu te falar uma coisa, você não está aqui por acaso. Você entrou aqui com 1, vai sair com 2. Entrou com 2, vai sair com 4. Entrou com 5, vai sair com 10. Você vai sair daqui dobrando o que Deus lhe confiou. Dobrando! Dobrando! Agora presta atenção. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre as promessas. Quando você cumpre o que Ele mandou você fazer no pouco, Ele cumpre a promessa de te colocar no muito. Você que está sonhando com uma grande empresa, você que está sonhando com um grande ministério, você está sonhando com uma grande família, você está sonhando com algo grande, um grande projeto social, saiba que primeiro Deus vai te testar no pequeno. A Bíblia diz, não menospreze os pequenos começos. Porque Deus ama começar pequeno para entender seu coração. Para que você revele suas motivações. E para que você mostre para todo mundo se você tem capacidade de multiplicar e dobrar o pouco que Ele te confiou. Com Deus, é juros sobre juros. Quem entende um pouco de mercado financeiro sabe o que eu estou falando. Você tinha 5, multiplicou para 10, e agora quem não rendeu começa a te entregar. Aqui, você só trabalhou pelos 10. 11 já é rendimento de outros. E daqui a pouco tem outro que multiplica e continua te entregando. Porque quem não produziu, o pouco que tem vai ser tirado dele e entregue para você que está produzindo. Então não fique chateado quando você começar a receber o que outros ajuntaram, porque é bíblico.
Porque tem pessoa que ajuntou sem multiplicar, então perde para quem multiplicou. Não fique triste quando você vê o próspero prosperando ainda mais. E o enrolado se enrolando ainda mais. Porque assim é a vida. Assim é a sabedoria bíblica. Você só precisa escolher qual lado você vai estar. De que lado a tua família vai estar. De que lado a tua empresa vai estar. De que lado o teu ministério vai estar. Porque eu decidi ser do lado dos que produzem, dos que dobram, dos que têm capacidade de multiplicação. Eu decidi que eu vou ajudar, eu ajudo quem não consegue produzir. Mas eu nunca estarei do lado deles. Eu estarei do lado daqueles que dobram e multiplicam. Porque essa é a decisão que eu tomei. De usar a minha capacidade, não para multiplicar o que eu tenho, multiplicar o que Deus me deu. Porque o que eu tenho não vale de nada. O que Deus me deu é o que importa. O que Deus me confiou é que é digno de ser multiplicado. Repete comigo. O que Deus me confiou é digno de ser multiplicado. O que Deus te confiou é digno de ser multiplicado. É muito simples, eu tenho 4 filhos. E a gente tem algumas alegrias com nossos filhos. Quer ver uma alegria simples? É quando você dá R$50 para um filho. E ao invés dele gastar, ele multiplica para 70. Um dos meus filhos, quando era um pouco menor, pegou R$50 que eu dei, comprou tudo de chiclete e vendeu na escola. E transformou R$50 em 70. Não temos filhos preferidos. Mas qual filho você vai confiar mais? Qual filho você vai ter mais prazer de dar ainda mais? O que gasta teus R$50 ou o que transforma teus 50 e 70 em 100, em 150? Fala a verdade para mim, por favor. Se nós, sendo seres humanos, temos prazer no filho que multiplica, imagina Deus quando olha para a gente com tudo que Ele depositou nas nossas vidas. Hoje nós estávamos escutando o Castiluna falando mais cedo aqui, e ele falou que a média das pessoas que chegam aos 65 anos é 8% do mundo, 8% da população mundial. Ou seja, é muito pouco das pessoas que conseguem chegar a essa idade. Deus te dá a saúde, Deus te dá sabedoria, tudo isso aqui são presentes divinos, você não consegue comprar por nada, por nenhum dinheiro. Deus te dá conexões, te apresenta pessoas, porque quando você se torna amigo de Deus, Ele te apresenta os amigos dele. E aí Deus começa a te apresentar pessoas nessa jornada. E aí Ele te coloca em toda essa situação de sabedoria, saúde, conexões, e você não multiplica o dom, o talento que Ele confiou em você. O que está acontecendo? Não. Isso acabou na nossa vida. Agora é tempo de multiplicação. Agora é tempo de produtividade. Agora é tempo de dobrar. Agora é tempo de realizar. Chega de ficar parado, parada. Chega de preguiça. Chega de procrastinar, deixar para amanhã o que você podia fazer hoje. Chega de não dar resultados. Nós entraremos num tempo de colheita absurda. E tudo que plantarmos vamos colher a 100 por 1. A 100 por 1. Agora, preste atenção nisso. Eu encerro aqui. Você só consegue receber, administrar e multiplicar o que Deus te deu se você tem contato com Deus. Esse Senhor não chamou pessoas aleatórias, Ele chamou os seus servos. Repete comigo, servos. Ele não chamou pessoas aleatórias, Ele chamou os seus servos. Para ser servo de Deus, tem que conhecer a Deus. Para ser servo de Deus, tem que ter confessado o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Para receber as bênçãos que a sabedoria milenar que a Bíblia nos garante, você precisa ter confessado seus pecados, abandonado e entregue sua vida para Jesus. Então eu quero te dar uma oportunidade hoje. Porque a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, já está salvo. E talvez hoje, pela primeira vez, você queira acreditar com todo o teu coração e confessar com a tua boca que está salvo. Tiago, e por que eu tenho que fazer isso publicamente? Porque a Bíblia diz que aquele que me confessar publicamente, eu também confessarei o nome dele diante do Pai. Então Jesus espera você confessar o nome dele publicamente para falar, realmente ele me aceitou, anota o nome dele no livro da vida. Tiago, o que acontece quando o meu nome entra no livro da vida? Quando Deus pega a sua caneta com letras de sangue e escreve o teu nome, ninguém apaga mais de lá, o seu nome entra num livro que te coloca na eternidade. Quando você fecha os olhos na terra, você abre diretamente na eternidade. Tiago, como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, um ladrão de um lado, um ladrão de outro, um estava caçoando de Jesus, falando, mas você não era Deus. E o outro estava repreendendo o outro ladrão, falando, você nem assim teme a Deus. Nós fizemos por merecer para estar nessa cruz, mas esse homem não fez nada. Ele olha para Jesus e fala assim, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, cravado na cruz, olha para ele e fala, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. No dia que você fechar teus olhos na terra, no dia que você morrer aqui, você abre na mesma hora na eternidade, mas teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Segunda vantagem de aceitar Jesus Cristo publicamente, seus pecados são perdoados. Ninguém, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma pessoa promete perdoar pecados. Só Jesus garante, não promete não, garante perdoar teus pecados e apagar o teu passado. Terceira vantagem de aceitar Jesus publicamente, a Bíblia diz em Salmos, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Você recebe proteção espiritual pela primeira vez. Às vezes você está recebendo ataques e nem sabe que é espiritual, está perturbado e nem sabe que é espiritual, está cheio de problema no casamento e nem sabe que é espiritual, as finanças não andam e nem sabe que é espiritual, mas a partir de hoje, os anjos do Senhor vão acampar ao teu redor e vai te livrar de todo o mal. Então, além, se você quer nessa noite, pela primeira vez, você nunca fez isso, mas quer fazer, você sabe que não dá mais para fugir, você quer confessar Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, levanta a tua mão. Vem aqui na frente, como é muita gente, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Pode vir, pode vir. Pode vir aqui na frente. Vem aqui na frente. A Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, todos os que não aguentam mais, todos que não aguentam mais carregar o peso do passado e dos pecados. Pode ir fazendo fila aí, não tem problema. Vinde a mim, diz o Senhor. Coloca a mão no teu coração e repete comigo, vocês que estão em pé aqui. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de cada um deles. A partir de hoje, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você acredita nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Centenas de pessoas entregando sua vida a Jesus. Centenas, centenas, centenas. Hoje é um novo começo.
Hoje é um novo começo para a sua vida. Hoje é um novo começo na sua caminhada. Eu declaro que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. A partir de hoje, a proteção divina está sobre você e a tua família. Nós declaramos a paz e a prosperidade do alto sobre a vida de todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel. Nada será como antes. A partir do dia 12 de maio de 2025, você irá viver experiências únicas e marcantes. Irá conhecer lugares fascinantes, como as pirâmides de Gizé e o Monte Sinai. E mais, um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, que foi exemplo de superação e sabedoria. Porém, a história que será contada você nunca ouviu antes, não aqui nessa terra, Egito. Vamos estudar com Tiago Brunet durante a gravação de sua série José do Egito. Renove-se no Rio Jordão. Mergulhe na espiritualidade ao visitar o Mar Morto e a Galileia. Passe pelos lugares onde Jesus caminhou, como o Monte das Oliveiras, o Calvário e o túmulo vazio. Conexão, fé, entendimento, crescimento espiritual. E além dessa experiência única e incrível, ao se inscrever para a imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel, você terá passagem aérea ida e volta, hotéis 4 estrelas em quartos duplos, aquele café da manhã e jantar no hotel inclusos, translados, passeios e ingressos do Rio Jordão, além de seguro viagem e guias falando em português. Então não perca tempo. Acesse westtravel.com.br. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel com Tiago Brunet. Sua vida espiritual não será mais a mesma.
Wait for me, girl, wait for me. Wait for me, world, wait for me. I'm chasing dreams, can't you see? I'm just a man, but I'm running free. Gonna keep running till the stars come down. I'll chase that moon till the morning's found. Wait for me, butterfly, wait for me. I'm just trying to set you free. Wait for me, worries, wait for me. I'm only human, just let me be, let me be. Gonna keep running till the stars come down. I'll chase that moon till the morning's found. I said, oh yeah, the sugar's gonna bring me to life. I said, oh yeah, the sugar's gonna make it alright. Give me that sweet apple pie. Gonna keep running till the stars come down. Chasing the moon, I won't slow down. Wait for me, butterfly, wait for me. I'm just trying to set you free. Wait for me, troubles, wait for me. I'm only human, just let me be, let me be. Gonna keep running till the stars come down. I'll chase that moon till the morning's found. And I won't stop till I do, yeah. Gonna keep running till the stars come down. I'll chase that moon till the morning's found.